Gravação iniciada. Conselheiros, boa tarde. Estamos aqui agora para a sessão do dia 9 de junho, na parte da tarde. Temos sustentações orais, então vamos iniciar pelo processo de número 33 da pauta de relatoria do conselheiro Matosinho, recorrente Laboratório Teuto e Fazenda Nacional. Tainá, vou pedir para entrar a doutora Lúcia, procuradora, e o patrono do item 33, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Doutora Lúcia, por favor, verificar no chat. Doutor Antônio Luiz, por favor, verificar no chat. Seu processo será enviado agora. Boa tarde, doutora Lúcia, bem-vinda mais uma vez. Tainá, o patrão não entrou ainda não ingressou. Doutora Andréia, o patrono está tentando entrar, tá bom? Ok, obrigada. Doutor Antônio, boa tarde, bem-vindo à nossa turma, primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Vou pedir para o senhor, por favor, deixar seu microfone no mudo para o relator iniciar. Ok, eu peço desculpa mais assim, pela minha demora, mas a falha não foi eu, estou tentando entrar nessa sala dele. Tranquilo. Tranquilo. Obrigada, viu? Doutor Matosinho, pode iniciar, por favor, o relatório. Obrigado, presidente. Então, vamos lá. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte em face do acórdão 1401-001-041, no qual o colegiado negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento ao recurso voluntário. As matérias discutidas estão espelhadas na emenda, que eu transcrevo. Esse processo já esteve em pauta. Os recursos foram inicialmente submetidos a esse colegiado em 5 de junho de 2018,
quando foi proferida a resolução 9101000057, por meio do qual resolveram os membros dessa turma, na composição da época, converter o julgamento do recurso em diligência adíplo para que fossem anexados novos documentos apresentados pelo patrono do contribuinte em sede de sustentação oral com abertura de prazo para ciência e manifestação da PFE. O relator originário era o conselheiro Flávio Franco Correia, já não é mais, já se aposentou, né? Então esse processo foi redistribuído no retorno. Mas eu aproveitei no relatório, o relatório da resolução, que eu transcrevo, vou ler os principais pontos, que bem resumem as matérias em discussão. Nos termos da resolução. No voto vencedor do aresto recorrido, se apreciou a aplicação concomitante entre multa de ofício proporcional e a multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas. Sentou-se o seguinte: encerrado o período de apuração do tributo, a exigência do recolhimento por estimativa deixa de ser eficácia, pois prevalece desde então a exigência de tributo efetivamente devido, apurado com base no lucro real anual. E que a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada implica penalizar 2 vezes o mesmo contribuinte com penalidade da mesma natureza. Fazenda Nacional pôs embargos, indicando obscuridade, e posteriormente apresentou o seu recurso especial. Com relação a essa matéria da multa isolada, sugerindo os 2 paradigmas, 1202-000964, 1302-001-080, quanto à matéria. Essa aqui eu não vou gastar muito tempo, que é a questão da estimativa, né? Acho que é de conhecimento amplo. O contribuinte apresentou contrarrazões, sustentando aí a correção do entendimento da turma recorrida. O contribuinte também cientificado apresentou recurso especial, e aqui o relator anterior, o conselheiro Flávio, traz um breve resumo do relatório da DRJ sobre os fatos relacionados aí à questão dos incentivos considerados ou não como subvenção para custeio e investimento. Então, o contribuinte havia feito adesão ao programa Fomentado, Fundo de Participação Fomento à Industrialização, programa de incentivo do qual o governo do Estado de Goiás concedeu aos participantes um empréstimo de até 70% do montante equivalente ao ICMS devido, visando fomentar as atividades industriais. A Lei Estadual 13.436, de 98, veio dispor sobre a liquidação antecipada dos contratos do financiamento do Fomentar, ocasião na qual a fiscalizada beneficiou-se de um abatimento no montante de 67 milhões. Verificou a fiscalização que tal montante foi considerado pelo contribuinte como subvenção para investimento, tendo sido contabilizado no patrimônio líquido como reserva de capital, razão pela qual não foi computado na apuração do lucro real. Que, analisando a legislação estadual do programa Fomentar, constatou a autoridade tributária que a subvenção que se beneficiou o contribuinte não era aquela prevista no artigo 443 do RIP, ou seja, subvenção para investimento. Assim, claramente, falando sobre os 2 programas, né, sobre o programa Fomentar em si, teriam 2 momentos distintos. No primeiro, a empresa aderiu ao financiamento do Fomentar com condições bastante favoráveis, apresentando para isso um projeto de incremento de suas atividades. Algum tempo depois, lhe foi dada a possibilidade de liquidar esse financiamento antecipadamente com desconto. Nesse segundo momento, não podemos concordar que o desconto concedido seja considerado subvenção para investimento, sem que se exija um novo projeto que, ao menos, expanda o empreendimento beneficiado. A reutilização do projeto antigo já era empregado para a obtenção do financiamento, incompatível com o que está no disposto do artigo 443 do Decreto 3.099, descaracterizando subvenção para investimento. Nesse sentido, no que concerne ao IRPJ e CSL, constatou a fiscalização que o benefício em análise não seria uma subvenção para investimento, mas, pelo contrário, uma subvenção para custeio ou operação, receita operacional regularmente tributável. Quanto ao PIS e a COFINS, concluiu a fiscalização que o benefício no importe de 67 milhões caracterizaria um perdão de dívida, já que o Estado estaria abrindo mão de receber a quase totalidade do montante devido, sendo reconhecido como outras receitas operacionais. Assim, não teria ocorrido um simples desconto que caracterizaria uma receita financeira que, diga-se de passagem, não seria tributável.
Em suma, foram efetuados lançamentos de RPJ-CSL, referente aos anos 2006 a 2006, 2008, 2009, 2010, multa isolada por estimativa, e a lei do PIS e COFINS de alguns períodos. No voto condutor do acordo recorrido, avevou-se que os descontos oriundos da liquidação antecipada do empréstimo, ainda que submetido a um encargo, não cumpre o requisito necessário para serem considerados subvenção para investimento, pois não restou demonstrada efetiva aplicação dos recursos decorrentes do abatimento para atender condições estabelecidas em lei. Salientou o acordo recorrido, aliás, sujeito passivo, né, foi cientificado e no seu recurso especial salientou que o acordo recorrido diverge de dois acordos, o 1402/2207 e 108/09/767, quanto à tipologia contábil dos valores recebidos a título de incentivo concedidos pelo Poder Público. No mérito, discorreu-se sobre o programa Fomentar, instituído pela Lei Estadual 9.489, depois alterado pela 11.180. Tornaram mais clara a intenção do ente subvencionador e do apoio aos beneficiários do programa. Aduziu-se, contudo, que a fiscalização autuara a pessoa jurídica recorrente, escorando-se para tanto no parecer normativo 112 de 78, sem sequer investigar se a autuada estava controlando ou não os recursos financeiros obtidos com base no citado programa, negando-se vigência à lei de regência, bem como a jurisprudência do CARF. O recurso foi admitido e a PFN apresentou suas contrarrazões, defendendo as conclusões do acordo recorrido, assinalando que a concessão de subvenção para investimento é vinculada necessariamente à implementação de uma política de desenvolvimento industrial, característica fundamental para diferenciá-la das demais formas de transferência de verbas do Estado ao particular. Notou que é preciso ter em vista a intenção do subvencionador de destiná-los para investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos com aplicação em bens e direitos, ajustada por meio de instrumento hábil que impõe a necessidade e a necessária obrigatoriedade. A efetiva e específica aplicação de subvenção pelos beneficiários nos investimentos previstos na implantação e expansão do empreendimento econômico, e que o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Destacou ainda, nessa perspectiva, que os valores correspondentes ao benefício estadual em tela, desconto de 86% até 89% sobre a quitação das dívidas do fomentado, não tem vinculação com aplicação específica de recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão do empreendimento econômico e não se caracteriza como subvenção. Esse aqui era o resumo da situação discutida. No voto condutor da resolução, à época, o ilustre conselheiro Flávio Franco principiou a análise do recurso especial, reconhecendo a existência do dissídio. No mérito, o relator apontou que a categorização de uma transferência como subvenção para investimento deve curvar-se a certos requisitos, nos termos do parecer 112 de 78, fazendo ponderações sobre seu alcance. Não obstante, observou que, em face da aprovação da Lei Complementar número 160 de 2017, que inseriu os parágrafos 4 e 5 ao artigo 30 da Lei 12.973, ocorreu uma mudança na perspectiva de reconhecimento da subvenção decorrente dos benefícios fiscais do ICMS. Transcrevo aqui a conclusão do voto nesse sentido. Então, o relator vem e traz a seguinte conclusão: no entanto, o contribuinte de sustentação oral manifestou-se no sentido de ter em mãos a documentação comprobatória do registro e depósito do ato que institui o benefício aqui discutido. Em face do exposto, com o objetivo de se assegurar uma decisão justa e a participação equânime das partes, na defesa das respectivas pretensões, propõe conversão do julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos ad dito conjunto, para que sejam anexados os novos documentos apresentados pelo patrono, em sede de sustentação oral, com abertura de prazo e ciência da PFN. O contribuinte juntou aos autos o certificado de registro e depósito do CONFAS para fins de cumprimento da condição imposta pelo artigo 9º da Lei Complementar 160. Encaminhados os autos da outra PFN para a ciência e manifestação, esta propugnou que caberia à unidade de origem examinar o certificado e verificar se contempla todos os atos normativos dos benefícios fiscais, acompanhado da correspondente documentação comprobatória, incluindo-se nesse rol o benefício discutido nos presentes autos, que foi determinado pela presidente do colegiado, que foi o despacho de força.
Em 17 de março de 2020, foi juntada aos autos a informação SAORT DRF Anápolis, confirmando o registro de depósito junto ao CONFAS da documentação comprobatória, correspondente aos atos concessivos dos mencionados benefícios. Na sequência, tendo em vista que o relator original não integra mais o colegiado, os autos foram distribuídos por sorteio para este relator para a continuidade do julgamento. É o relatório. Obrigada, Matazinho. Doutor, aqui, ó, vou marcar seu tempo, tá? Seu tempo pode iniciar, 15 minutos. Ilustres senhores conselheiros, eminente senhor relator, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o programa Fomentar instituído pelo Estado de Goiás. Esse programa foi instituído em 1990, através da Lei 9.489, com alterações da 11.180, instituído um programa que, à época, ele encontrava dificuldade de aprovação pelo CONFAS, então cada estado criou sua sistemática. Como que o Estado de Goiás estabeleceu o programa Fomentar? Ele dividiu esse programa em duas etapas. No momento da apuração do ICMS, o contribuinte recolhia e continua até hoje recolhendo 25% do valor do ICMS apurado. Os 75% do saldo do imposto, ou seja, o saldo remanescente, ele passou a ser parcelado ou financiado em até 15 anos. Posteriormente, isso prorrogou para 20 anos. Esse programa foi fundado numa época em que a inflação era bastante alta. Quando chegava ao período dos 15 anos, praticamente o valor desse financiamento, desse parcelamento do tributo, virava ponto que ele não tinha correção, a incidência de um pequeno juro. Com a estabilização da moeda, lá em 99, o governo aprimorou o programa Fomentar, estabelecendo que essa parcela do ICMS, diferida para pagamento em até 20 anos, ela teria um desconto de 89% e até 89%, para o contribuinte fazer esse pagamento antecipado, desde que esse valor do desconto fosse aplicado na implantação ou expansão de empreendimentos industriais. Então, eu preciso destacar aqui, pretendo destacar, primeiro, a configuração do programa, para demonstrar que ele se enquadra tanto no artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda, como no artigo 30 da Lei 12.973, que é a intenção do subvencionador. O que diz o artigo 1º da Lei 11.180, de 1990? Fala o seguinte: fica instituído o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, Fomentar, com o objetivo de incrementar a implantação e a expansão de atividades que promovam o desenvolvimento industrial do Estado de Goiás. Portanto, aqui, quanto à intenção do legislador, não há dúvida na concessão do benefício, justamente em prol do desenvolvimento do Estado de Goiás. Quando foi em 1998, adveio a segunda etapa do programa, que estabeleceu o seguinte: a pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás aplicará, veja bem, no imperativo, o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de financiamento, firmado com o mesmo fundo, que nada mais é do que o parcelamento do imposto, representado por seu agente financeiro, nos termos desse artigo, na ampliação ou modernização do seu parque industrial, incentivado dentro do prazo de 20 anos. Aí vem o parágrafo 2º. O montante a que se refere o parágrafo 1º é considerado subvenção para investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo, mencionado e mantido em conta de reserva para futuro aumento de capital. Aliás, ou integralizado ao capital ou mantido em conta para futuro aumento de capital, vedada a sua distribuição a título de dividendo ou qualquer outra parcela de lucro. Ou seja, o programa ele foi cravado que toda essa renúncia do Estado de Goiás, decorrente do ICMS, dos 75%, esse desconto deve ser aplicado na atividade da empresa. A Receita Federal, à época, com suporte no parecer normativo 112, glosou justamente porque ela entendia que esse recurso deveria ser um recurso carimbado, que ele
eu teria que sair colocando um ticket em cada máquina demonstrando que foi adquirido. Só que ela esqueceu que tem um prazo, a lei concede um prazo de 20 anos para que eu possa aplicar o recurso, até porque não tem como o contribuinte, a cada mês que tiver um benefício, abrir um novo empreendimento, ele precisa reservar um determinado montante de recursos. Pois bem, senhores, diante dessa celeuma, e apesar de o CARF já vir julgando favorável ao contribuinte, mas ainda de certa forma dividido, adveio a lei complementar 160, que colocou para de cal sobre o assunto, dizendo que esses incentivos concedidos aos estados, especialmente aqueles em desacordo, logicamente, com a lei complementar 2475, ou seja, na chamada guerra fiscal, estava dispensado de qualquer outro tipo de comprovação, inclusive alcançando os fatos geradores pretéritos, como se aplica ao caso vertente. Daí porque, quando nós tivemos no primeiro julgamento, a própria turma naquela assentada entendeu que a única coisa que restava à empresa comprovar é que, de fato, a legislação relativa ao fomentar teria sido republicada e para certificar quanto ao depósito dela junto ao Confaz. Isso foi feito, essa comprovação. Então, com base nessa apertada síntese, e para não tomar o tempo dos senhores, até porque eu não entendo essa matéria é matéria que já está pacificada, nos pugnamos pelo conhecimento do nosso recurso, que seja dado provimento para afastar o lançamento principal e acessório, e por lógica, negar provimento ao recurso da Fazenda, uma pelo fundamento nas nossas contrarrazões, e a duas por quê? Porque a matéria acessória acompanha a principal. Essa multa cobrada isoladamente, ela decorreu justamente do lançamento da glosa da subvenção para investimento. E aqui ainda a nossa defesa, eu peço até bem, porque eu já estava me despedindo aí para a alegria dos senhores, é que também nós arguímos aí um descumprimento do princípio da segurança jurídica, da alteração do critério jurídico, porque à época a Receita Federal tinha autuado essa matéria e tinha entendido que o fomentar a subvenção para investimento, posteriormente voltou atrás. Nós derrubamos uma parcela, porque se referia àquele fato gerador que já tinha sido examinado. No entanto, na época desse julgamento, que reconheceu que a subvenção, que o fomentar a subvenção para investimento, todos esses fatos geradores desse auto de infração estavam consumados. Mas a nossa, para não ser muito prolixo, basicamente aqui o que nós sustentamos é que está presente a intenção do subvencionador, e isto está expresso na própria lei instituidora, que é a 1180, e a norma segunda, que concedeu a segunda etapa do financiamento desse imposto, impôs a aplicação desse recurso na atividade da empresa, especialmente na implantação e expansão de empreendimento, e que esse recurso jamais pode ser distribuído ao sócio, ou seja, a única finalidade dele tem que ser o quê? A incorporação ao capital social. Por isso, senhores, reitero aqui o pedido de conhecimento e provimento do nosso recurso e que seja negado provimento ao recurso da Fazenda. Muito obrigado aos senhores, e me mantenho aqui com o microfone desligado para eventual pedido de esclarecimento. Obrigado a todos. Ok, conselheiro, pode continuar. Vamos lá, eu separei aqui o voto em duas partes, né? O recurso especial do contribuinte primeiro e o fim da Fazenda, tanto a parte de conhecimento e mérito separadamente. Então, começar pelo recurso especial do contribuinte. Conforme relatado, esse colegiado na composição existente em 5 de junho de 2018, houve por bem conhecer o recurso nos termos do voto do relator à época, que se pronunciou da maneira aí que eu transcrevo. Vou cansá-los com a leitura, vou fazer o resumo aqui no meu parágrafo. Com efeito, a análise prendida pelo relator da resolução número 91.0057 demonstrou bem o dissídio, em especial quanto ao paradigma 14011, que analisa a autuação amparada exatamente na mesma lei estadual de Goiás, que instituiu o projeto fomentar, e posteriormente na lei que instituiu o benefício de desconto na quitação do financiamento decorrente daquele programa. E como, no presente caso, a fiscalização considerou como não caracterizada a subvenção para investimento, foi afastado pelo colegiado, obviamente com conclusões distintas, né? Faltou acrescentar aqui. Então, está bem caracterizado o dissídio. Eu não sei se aqui, senhores, qual é o entendimento, foi conhecido
no momento da resolução, se a gente reaprecia, como a resolução não é a decisão, a gente reaprecia, né? Então, todos de acordo aqui? Posso seguir? Pode ir, Manuelzinho, pode ir. Pode ir. Dada a percussente análise feita pelo ilustre relator conselheiro Flávio Franco Correia, o relator original desse recurso, quando der o proferimento da resolução sobre o campo de discussão da matéria, julgo oportuno incorporá-la. Aqui ele faz um histórico, vou ler alguns trechos do que ele explicou. Já explicado, a fiscalização constatou que o sujeito passivo aderir ao fomentar, fundo de participação do Brasil, essa parte acho que todos já compreenderam, né? No segundo momento, editou-se a lei que veio a dispor sobre a liquidação antecipada do contrato de financiamento. Com base nessa lei, a fiscalizada beneficiou-se de um abatimento no montante de 67 milhões, equivalente a 88% do saldo devedor original, conforme a tabela. Que também simplesmente repete o que é o conteúdo da autuação. Na segunda parte eu tinha destacado. É digno de nota que a Lei 11.638, ao tempo que revogou o dispositivo que determinava a contabilização das subvenções para investimento em conta de reserva de capital, instituiu dentre as reservas de lucro, a reserva de incentivos fiscais, a evidenciar que as subvenções não podem ser objeto de distribuição a acionistas. Nesse aspecto, releva ter em conta que, antes mesmo da Lei 11.638, de 2007, já se exigia que as subvenções para investimento não fossem distribuídas aos participantes do capital da sociedade. Nesse ponto, não há diferença entre a nova disciplina introduzida pela lei e o regramento citado pelo Decreto-Lei 1598, que é a discussão acerca da forma de contabilização. Mas achei interessante incorporar o voto, acho que não há necessidade, porque ela não afeta a discussão em si. Portanto, conforme a regra do artigo 15 da Lei 11.941, a observância ao RTT era facultativa para os anos 2008 e 2009 e obrigatória para o ano 2010. Contudo, a categorização de uma transferência como subvenção para investimento deve curvar-se a certos requisitos, adequante ao parecer 112/78 que ele transcreve. Aí também faz a citação do voto do conselheiro André Mendes Moura, no Acordo 9101-002-335 dessa turma, de 2016, trazendo um entendimento da época sobre a caracterização da subvenção de investimento ou os requisitos necessários para tanto. Também era uma parte preambular daquela resolução. Não obstante a análise feita pelo doutor relator da resolução, até esse ponto, ele próprio observou que a discussão ganhou novos contornos com a aprovação da Lei Complementar 160, que inseriu os parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973. Vou ler alguns trechinhos. A partir da inserção desses parágrafos, tornou-se vedada qualquer exigência para fins de reconhecimento da subvenção de investimento alusiva a benefícios fiscais relativos ao ICMS, distintas daquelas que constam no caput. Intenção do Estado de estimular a implantação ou expansão do empreendimento econômico e registro em reservas de lucro. E mais, essa vedação se estende aos processos administrativos judiciais e administrativos e judiciais ainda não julgados definitivamente. Fala da nova regra que teria que ser cumprida para o reconhecimento. Em face de tal circunstância, o processo foi convertido em diligência para que o contribuinte promovesse a juntada da comprovação do cumprimento pelo Estado de Goiás dos requisitos firmados nas cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do Convênio ICMS 190 de 2017. O contribuinte juntou aos autos os certificados do registro de depósito para fins de cumprimento dessa condição. Por solicitação da PFN, os autos foram remetidos à unidade de origem para que fosse examinado o certificado e se estavam contemplados todos os atos. De acordo com a informação SAORT, o certificado contempla os atos legais que dão suporte aos incentivos discutidos. Como é observado pelo Dr. Conselheiro Flávio Franco, a partir da inclusão dos parágrafos 4 e 5 do artigo 30, as únicas exigências para fins de reconhecimento da subvenção de investimentos alusivos a benefícios fiscais relativos ao ICMS são as que constam do caput. Intenção do Estado de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e o registro em reservas de lucro.
e que isso se aplica aos processos em curso. A fiscalização não questiona o registro de valores em conta de reservas de lucros, mas apenas a natureza do incentivo dado. Assim, como analisar a natureza de subvenção concedida de acordo com a legislação estadual. A autoridade fiscal traz no TVF um breve histórico com a citação da legislação sobre incentivos instituído pelo Estado de Goiás por meio da lei estadual que criou o projeto Fomentar, com vistas à implantação e à expansão das atividades que promovam o desenvolvimento do Estado de Goiás. Eu transcrevo, acho que o próprio patrono já mencionou grande parte. Quero fazer alguns destaques só na segunda parte, vamos dizer aqui, um novo. Na sequência, a autoridade fiscal descreve o novo incentivo criado por lei estadual que passou a permitir a liquidação antecipada dos contratos de financiamento firmados com recursos do Fomentar, que resultaram na constatação das infrações apontadas no caso concreto. Aqui, então, ele cita novamente a nova legislação. Matosinho. Oi. Só o seguinte, desculpa te interromper. Na verdade, assim, a questão do conhecimento, ela, quando houve a aprovação lá atrás para a conversão do julgamento em resolução, já havia sido proclamado o resultado do julgamento em relação ao conhecimento? Ou ficou pendente? É resolução, não é acórdão, então. Não, mas o conhecimento, pelo que eu entendi, o conhecimento já tinha sido julgado, ou não? Sempre que é feita uma resolução, passa-se primeiro pelo crivo do conhecimento, e é isso que eu ponderei aqui no início. É um crivo, assim, preliminar, porque senão se não vai... Tem que ver como é que está lá na ata, tem que ver como é que ficou a ata daquela sessão, porque se já foi julgado o conhecimento lá, pelo que eu estou vendo aqui na sessão daqui, eu preciso... Pelo que eu estou vendo nas regras do regimento, a gente já não pode voltar a esse assunto. Pois não, Lívia, pode falar. Eu entendo a resolução como uma preliminar ao conhecimento. Não, a resolução, pelo que eu entendi, era mérito. Pelo que eu entendi do relato do Matosinho, pode ser que eu esteja enganado, o conhecimento já tinha sido superado e o relator à época, o Flávio, propôs a conversão do julgamento em resolução para a questão da DIPRO juntar provas. Né? Não, aqui então, pela própria figura processual, não existe uma decisão sobre o conhecimento, precisa vir por acórdão. No caso, a resolução não vincula. Entendi, mas quando a gente pede vista... Não analisou o paradigma tal, volta para a resolução para analisar o paradigma. Não, perfeito, aí eu concordo contigo. Agora, vamos supor que essa questão do conhecimento tenha sido superada. Quando a gente pede vista, por exemplo, e todo mundo já vota no conhecimento, só que a vista é no mérito, a gente não volta o conhecimento, concorda? Mas aí vai ser acórdão. Sim, mas o julgamento foi interrompido, concorda? Isso, então não teve julgamento sobre conhecimento. Não, mas aí a gente não volta a análise do conhecimento, até aonde, quando a gente se processa sai com vista e o conhecimento está encerrado, eu muitas vezes já falei aqui, gente, conhecimento encerrado, vamos votar só no mérito, né? Então, e não tinha decisão, né? Porque saiu com vista, foi interrompido. Então, essa é a questão que eu levanto. Mas aí todos votaram conhecimento. Quando há resolução, ninguém vota. Mas na época lá também, é isso que eu estou perguntando para o Matosinho. Porque acho que independe de ver lá, porque não se vota nada. Quando há resolução, se vota a resolução, não se vota mais nada. É isso que eu estou tentando resolver. Tá, então vamos lá. Tem vários inscritos aqui para falar. Vamos começar com o Matosinho, depois Edeli e... Fernando quer falar? Eu vi sua mão. Edeli e Matosinho. O patrão do senhor já vai falar, só um instantinho. Deixa o colegiado debater. Obrigada. Só para esclarecer, presidente, a resolução, ela transcreve o resultado da ata, né, e ao transcrever fala simplesmente que resolveu o colegiado converter em diligência. No início do voto, no entanto, o relator fez a análise de conhecimento, que deve ter sido submetida, né, ao colegiado, e me parece pré-condição para proceder à própria resolução, que o colegiado tenha concordado quanto ao conhecimento naquele momento, senão seria despiciando até
a análise, me corrija se estiver enganado. De qualquer sorte, o regimento interno prevê que todas as matérias são submetidas ao colegiado por ocasião do retorno. Então, eu entendo que deve ser confirmado esse conhecimento nesse momento. Mas é só isso que eu gostaria de acrescentar. Tá, vamos lá, Edelia. O próprio texto da resolução que reflete a ata não traz a decisão sobre o conhecimento, é só resolvem por unanimidade converter, né? Então não há formalmente decisão. Não, então beleza, então vamos em frente, pode continuar, Matosinho, só queria saber disso, obrigada. O doutor Antônio estava com a mão levantada. Doutor, se ainda quer falar, a gente já solucionou essa parte. Embora eu não faltarei com lealdade processual, mas foi feita a coleta de voto e foi votada a admissão do recurso à época. Ele passou, tanto é que iniciou seu voto e depois converteu-se o sugerir lá para a juntada desses documentos, quando iniciou. Mas houve a coleta de voto pela admissibilidade do recurso. Não, mas aí, entendi, mas aí como não constou da ata, a gente vai fazer a confirmação. Então tá bom, obrigada. Então, continuando, presidente, a sequência, né, no TVF, a autoridade fiscal descreveu o novo incentivo e destacou alguns pontos da nova lei. Essa lei, então, a original é de 90, essa lei vem em 98, né? Lei 13.436, vou ler alguns pontos que estão destacados. Os contratos de financiamento com recurso do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás fomentar poderão ser mensalmente objeto de oferta pública com vista à sua liquidação antecipada. Aí temos o parágrafo, o inciso 5º. Os contratos de financiamento são cedidos mediante leilão. Posteriormente, por meio da Lei 15.046, foi acrescido um parágrafo 1º ao artigo 1º, dispondo nesse parágrafo 1º o seguinte: a pessoa jurídica titular do estabelecimento, beneficiária do incentivo do Fundo de Participação Fomentada, poderá aplicar o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato, formado com o mesmo fundo, representado por seu agente financeiro, nos termos deste artigo, na ampliação e ou modernização do seu parque industrial dentro do prazo máximo de 20 anos a contar da realização do leilão. Posteriormente, outra lei, a 15.124, alterou esse dispositivo, praticamente com a mesma redação, só alterando, em vez de poderá aplicar, passou a determinar que aplicará um montante equivalente ao desconto na ampliação e modernização, também no prazo de 20 anos. Também foi acrescido assim, depois houve novas alterações nesse dispositivo, por força do parágrafo 3º da Lei número 15.518, de 5 de janeiro de 2006, com vigência a partir de 10 de janeiro de 2006, o montante a ser aplicado nos termos deste parágrafo poderá ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa, aprovado pelo fomentar ou pelo produzir. Então, aquilo que era para aplicar passou a ser que poderá ser deduzido o montante do investimento já feito. E, por fim, uma nova alteração, por força do parágrafo 4º da Lei 15.518, o cumprimento das obrigações assumidas do projeto inicial e subsequentes, aprovados pelo fomentar ou pelo produzir, a pessoa titular do estabelecimento fica desonerada de qualquer outra comprovação. Também, esse dispositivo, parágrafo 2º, foi inserido na mesma oportunidade, o montante se refere é considerado subvenção para investimento. Acho que é o suficiente. Sua análise do novo incentivo criado pelo Estado de Goiás, a autoridade fiscal apontou: a lei estadual acima contém elementos dos quais possivelmente o sujeito passivo se baseou para não considerar como receita o montante perdoado de sua dívida no financiamento do fomentar. Sendo assim, convém destacarmos alguns pontos importantes do seu artigo 1º, para que possamos mais adiante mostrar que a mesma
vai de encontro com a legislação federal que trata da matéria. 29/12/2004, 6 anos depois da publicação da lei estadual, acrescentou-se o parágrafo 1º ao artigo 1º para dizer que a pessoa jurídica beneficiária do fomentário poderá aplicar um montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do financiamento para ampliação ou modernização do seu parque industrial dentro do prazo máximo de 20 anos a contar da realização do leilão respectivo. Em dezembro de 2004, ainda incluído o parágrafo 2º, determinando que isto é considerado subvenção para investimento. Em 25 de fevereiro de 2005, a expressão poderá aplicar, mantida no parágrafo 1º do artigo 1º, é substituída por aplicará. Com a publicação da lei estadual 15.518 de 2006, estabeleceu-se que poderá ser deduzido do montante a ser aplicado na ampliação ou modernização o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto. A mesma lei também determina que, com a incorporação do montante da dívida perdoada no leilão, o capital da empresa, junto com o cumprimento das obrigações assumidas, não tem mais nenhuma obrigação contribuinte perante o Estado de Goiás, sendo desonerado de qualquer comprovação. De acordo com os documentos fomentados, apresentado o contribuinte, então, procedeu à liquidação antecipada nesses montantes. Ainda analisando os incentivos fiscais, a autoridade lançadora traz as seguintes observações. O regulamento de imposto de renda faz referência a duas formas de subvenção concedidas por pessoas jurídicas do direito público. Uma é aquela utilizada para custeio, que deve ser computada na apuração do lucro operacional, e a outra deve ser empregada em investimentos para implantação ou expansão de empreendimentos, não sendo computada na apuração do lucro real. Como vimos, o regulamento de imposto de renda e nas explicações emitidas pela Receita Federal é possível asseverar que a subvenção para investimento concedida por pessoa de direito público tem que ser direcionada à implantação ou expansão de um empreendimento econômico de propriedade do beneficiário, como dispõe o artigo 443 do RIF. A subvenção deve ser liberada mediante comprovação das aquisições dos itens do projeto. No presente caso, não se vislumbra as características necessárias para o benefício concedido seja considerado subvenção para investimento por lhe faltar o sincronismo entre a intenção do subvencionador e a ação subvencionada, haja visto que para o primeiro artigo 1º da Lei 13436 concede prazo de 20 anos a contar da data da realização do leilão para que o contribuinte destine os recursos à realização do investimento, faltando a vinculação e correspondência entre os benefícios e a destinação. Portanto, suas conclusões ao caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que o incentivo concedido desta feita pela quitação antecipada dos financiamentos junto ao fomentário, com perdão parcial da dívida, não se caracterizaria como subvenção para investimento, mas sim para custeio. E menciona, tendo exposto, concluímos, no caso concreto, não corre sincronismo mínimo necessário, a redução indireta do ICMS pode ser justificada apenas pela modernização do parque industrial incentivado. Entretanto, sabemos que a subvenção para investimento com finalidade... Matosinho, desculpa, ele pediu a palavra. Pode falar, conselheira. Só um instantinho, Matosinho, desculpa. Só, Matosinho, que eu estou com muita dificuldade no conhecimento e eu gostaria de vista ainda no conhecimento, e aí você já está na leitura do voto, né? Só para colocar a minha dificuldade, são dois paradigmas que está me parecendo foram admitidos. O primeiro o 1402 está condicionado, aparentemente está condicionado à qualidade da acusação fiscal, e aqui na leitura que você está fazendo já me parece que a acusação fiscal aqui ela tem outros contornos, e aí eu queria pedir vista, presidente, por causa disso, só que eu não vou conseguir fechar essa análise aqui, e aí o Matosinho já está tendo todo o trabalho de ler o voto do mérito, é só por isso que eu levantei a mão, desculpa. Conselheira Lívia. É só porque eu também estava olhando o conhecimento, o 1402 eu realmente tenho sérias dúvidas, mas o 108 me parece que ele adota a linha de mérito que eu tenho adotado nas minhas declarações de voto, de que o crédito presumido não é sequer subvenção, só é equiparado e tal. Eles citam um texto do Natal Martins para fundamentar essa linha, e aí ele fala
E mesmo que isso não tivesse, mesmo que ali em cima tudo isso não fosse, a acusação fiscal é insuficiente, passa a tratar de acusação fiscal. Então, esse paradigma tem duas razões de decidir. Mas eu estava refletindo aqui, como são duas autônomas, eu consigo, assim, a insuficiência da acusação fiscal não se aplicaria aqui, mas como a outra é autônoma essa, e ninguém foi pelas conclusões, enfim, eu acredito, assim, numa análise preliminar, eu tenderia a ver a divergência pela primeira linha. Então, que isso é a natureza jurídica da subvenção, que aqui ele está falando que não é nem, você não tem que investigar nada, porque crédito, conhecimento e ICMS não é nem subvenção, é só equiparado para fins legais, e o recorrido está falando, é subvenção, então você tem que olhar todos os requisitos e tarará, e vai olhar a legislação. Mas só para tentar contribuir para o debate. Ok, então, alguém mais quer falar? Edeli. É só que o comentário da Lívia coloca mais dúvidas ainda para mim, que eu vou demorar muito para poder chegar a uma conclusão. Matozinho, patrono, data máxima vênia, então deferida à vista a conselheira Edeli, convertida em coletivo. Ok? Só mais uma coisinha. Boa tarde a todos. Não, só um instantinho, deixa a conselheira Edeli. Né? Eu ia comentar antes do Matosinho entrar no mérito, mas não quis interromper. O conhecimento da fazenda está lá embaixo, né? Então a prática é expor os dois conhecimentos antes de passar para o mérito, né? Então, para fins de registro dos votos na vista, né, talvez tenha que... Está no conhecimento. Colocar as outras... Está vista no conhecimento. Também. Eu teria que, então, declinar aqui as conclusões dos dois votos, né, para registro. Isso. Deixa registrar os dois resultados e a vista no conhecimento. Então, presidente... Convertido em coletivo. Na questão, eu conheci, né, nos termos do voto do relator da resolução, em relação ao recurso do contribuinte, e da Fazenda também conheci do recurso. Então, nesse caso não tinha tido nenhuma análise, né? Quanto ao mérito, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso do contribuinte e dar provimento ao recurso da Fazenda. Ok. Dá provimento. Ok. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês aí. Tchau. Então vai ficar só como pedido de vista, né? Fica registrado, apresentei o voto e a relatora. Isso, vista convertida em coletivo. Vamos para o 37 da pauta, de relatoria, continuamos com o conselheiro Matosinho, recorrente Mondel, comércio e distribuidora limitada, interessado em Fazenda Nacional. Tem patrono, Tainá? Sim, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Item 37 da pauta, doutor Antônio Souza, seu processo é relatório. Por favor, verificar muito no chat. Amiga, meu microfone não está ligado, não. Eu só Boa tarde, doutor, seja bem-vindo à nossa turma. Boa tarde. Vou pedir só para você deixar o microfone no mudo para o relator iniciar, ok? Então, doutor Matosinho, pode iniciar seu relatório. Só um pouquinho, presidente, só vou abrir aqui.
É o 37, né, presidente? Exatamente, item 37, Mondel. Bem, presidente, aqui a gente vai voltar um pouco à discussão da manhã sobre preclusão, com uma pitada adicional relacionada a conceito de matéria de ordem pública embutida. Então, o recurso especial interposto em face do acórdão 1401-001439 da quarta turma ordinária, da quarta Câmara, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, proferido na sessão de 9 de dezembro de 2015, conheceu em parte do recurso voluntário em face de preclusão, na parte conhecida negou de provimento. Cientificado do acórdão, o contribuinte opôs embargos de declaração, alegando a existência de contradição e omissão no acórdão, sendo este conhecido e acolhido por unanimidade sem efeitos infringentes, apenas alterando a parte dispositiva para espelhar adequadamente o que ficou decidido na sessão de 15 de dezembro, nos termos do voto relator. Aqui eu transcrevi, mais adiante isso aqui vai ser até utilizado, mas não importa a leitura agora, para demonstrar na parte do conhecimento e entender melhor as discussões. Na sequência, após tomar ciência do acordo e do embargo, a contribuinte interpôs o recurso especial apontando divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 53 da Lei 9784 e 142 do CTN com relação ao não conhecimento sobre o fundamento de preclusão da alegação de evidentes erros na apuração da base de cálculo dos tributos no ano 2009 e na apuração do PIS/COFINS e por se tratar de matéria de ordem pública deveria ser analisada pelo CARF. E quanto à qualificação da multa de ofício. O recurso foi parcialmente admitido apenas em relação à primeira divergência apontada nos termos do despacho de admissibilidade. Deixa eu ver se eu destaquei algum ponto aqui. Tem as partes negras, vamos lá. Acho que é importante ler que é da contraposição dos fundamentos expressos nas emendas, nos votos condutores dos acordos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito apenas em parte comprovar a ocorrência do alegado dissenso com uma seguida demonstrado por matéria recorrida, de erro na apuração da base de cálculo. A decisão recorrida se dispôs. Não há emenda da matéria. Conforme relatado, o contribuinte, ora recorrente de maneira inovadora, arguiu a ocorrência de erro na apuração da base de cálculo dos tributos referentes ao ano 2009. Apesar de tal alegação não ter sido apresentada em fases processuais anteriores, a recorrente sustentou que a mesma poderia ser conhecida por esse colegiado por se tratar de matéria de ordem pública. Não lhe assiste razão. Eventuais erros da apuração da base de cálculo de tributos, obviamente, não se constituem matéria de ordem pública, razão pela qual alegações inovadoras dessa natureza não podem ser conhecidas por esse colegiado. Tratar-se de matéria preclusa. Assim sendo, não conheço da presente parcela do recurso. O acordo paradigma 9101-001-845 traz aí a ementa, admitindo a possibilidade de conhecimento de matérias de ordem pública e da qual se colhe, preliminarmente trago a apreciação dessa colenda turma, matérias de ordem pública suscitada pela recorrente, trazida em memorial, ou seja, ilegalidade da apuração da base de cálculo, ilegitimidade passiva e ilegal arbitramento de base de cálculo, as quais não se encontram pré-questionadas no seu recurso especial em relação às exigências do IRPJ-CSE. Ou seja, embora referidas exigências encontram-se inclusas no presente processo, o recurso especial diz respeito tão somente à exigência do IR-Fonte. Assim colocada a questão, voltamos à primeira questão de ordem pública suscitada, ou seja, ilegalidade na apuração da base de cálculo. O paradigma 2201-002-978 traz também a ementa, cabe à autoridade lançadora a correta determinação da base, sendo por ela constatado o erro e não havendo correção, as duas diligências requeridas deve-se acatar a nulidade pleiteada por existência de vício material. Colhido do voto, a determinação da base e da alíquota aplicável, ou seja, o cálculo do tributo devido é requisito do lançamento tributário, segundo o artigo 142. Verificando a regularidade do ato administrativo, deve a administração de ofício regularizá-lo em face do princípio da autotutela, nesse sentido a lei 9784. Com relação à primeira matéria, ocorre o alegado de dissenso. Isso aqui é do despacho, né? Pois em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e abuso das mesmas normas,
chegou-se a conclusões distintas. Quanto à decisão recorrida, entendeu que eventuais erros na apuração da base de cálculo dos tributos não se constituem matéria de ordem pública. Os aportes paradigmas apontados decidiram de modo diametralmente oposto que ilegalidade na apuração da base de cálculo é matéria de ordem pública, primeiro paradigma, e que, verificando a irregularidade do ato administrativo, deve a administração de ofício regularizá-lo em face do princípio da autotutela, segundo a Copa. Pelo exposto, proponho que seja admitido em parte o recurso, e isto foi feito com base nesses fundamentos. Cientificado, o contribuinte apresentou agravo contra a não admissibilidade do recurso quanto à segunda matéria, sendo indeferido nos termos do despacho da presidente da primeira turma. No mérito do recurso especial, no tocante à matéria admitida, a recorrente apresenta as razões para a reforma, alegando a inexistência de preclusão para análise de vício do lançamento por erro de base de cálculo, por tratar de matéria de ordem pública, que em que pese a questão do erro da apuração da base de cálculo não ter sido aventada na impugnação, ela foi posta já no recurso voluntário, e tratando-se de matéria de ordem pública, deveria ter sido conhecida pelo CARF, em respeito ao amplo direito de defesa e nos termos da jurisprudência da Câmara Superior. Que trata-se de evidente ilegalidade, que macula flagrantemente o lançamento, tendo em vista que a autuação calculou o tributo devido com base em critério vedado em lei, já que apurou o crédito tributário se valendo de regime distinto do aplicável à recorrente, que, permanecendo rígida a autuação, será certamente anulado no judiciário, com desnecessário dispêndio da recorrente, além de maiores custos para a própria União, que não pode apontar preclusão no caso, pois tal instituto não se presta apenas a garantir a ordem e celeridade do processo, mas, de tudo, busca assegurar a efetividade para a qual ele se dispõe, protegendo a boa-fé das partes interessadas. Atenção ao princípio da ampla defesa, da verdade material, da legalidade e instrumentalidade do processo, consubstanciado o erro na apuração da base de cálculo, matéria de ordem pública, nos termos da jurisprudência da própria Câmara Superior, confia a recorrente que a ilegalidade na apuração da base de cálculo será analisada por esse órgão julgador. Que não é correta a interpretação dada ao artigo 16 do Decreto 7235 pelo colegiado recorrido, que ao mencionar a matéria impugnada, está a se referir ao tributo discutido e respectivo fato gerador, que se revela na própria especialização do CARF por seções que são responsáveis pelo julgamento de determinados tributos. Portanto, ao empregar a palavra matéria, o Decreto 70.235 se referiu ao tributo impugnado e não ao argumento utilizado pelo contribuinte para sustentar o questionamento, e assim, de fato, havendo mais de um tributo ou mais de um período autuado e tendo o contribuinte deixado de impugnar algum deles, estaria preclusa a discussão da questão em recurso voluntário, pois trataria de matéria que não tenha sido expressamente contestada nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235. Que se o tributo teve a legalidade questionada na impugnação, isso significa que a matéria foi impugnada, de modo que pode o CARF reconhecer a ilegalidade em recurso voluntário, ainda que sob argumento diverso do tecido pelo contribuinte. Que essa interpretação é a que melhor se coaduna com os preceitos do contraditório, ampla defesa e legalidade, fortalecendo o papel institucional do CARF como revisor da legalidade do lançamento. Que, ademais, desde a impugnação questionou a legalidade da apuração do tributo por intermédio do arbitramento, que inclusive foi julgado pela decisão recorrida. Se o arbitramento é forma de apurar a base de cálculo, o tributo deve-se reconhecer desde a impugnação, a base de cálculo construída pela autoridade fiscal foi questionada pela recorrente, de sorte que também, por isso, não se pode falar em preclusão. Verificada a ausência de ato declaratório executivo, com efeitos para o ano 2009, incabível a lavatura de autos de infração, com base nas regras gerais de tributação, que é equivocada a base de cálculo das contribuições apuradas no processo, visto que a fiscalização considerou todas as receitas da contribuinte, inclusive aquelas sujeitas à alíquota zero, isenta e decorrentes do regime monofásico. A Procuradoria da Fazenda apresentou suas contrarrazões, sustentando preliminarmente que o segundo paradigma não se prestaria para caracterizar a divergência. Quanto ao mérito defendeu a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o CPC, seus artigos 128 e 460, consagra o princípio da distribuição do juiz ao pedido da parte, como decorrente do princípio do dispositivo, e, portanto, o órgão julgador, ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve decidir também de acordo com a matéria incerta na impugnação do autor e ou seu recurso voluntário, conforme o caso. Argumenta ainda que a análise pelo CARF de matérias de defesa apresentadas pelo contribuinte em tribuna representaria supressão de instância para a União Federal,
que não teria oportunidade de se manifestar sobre as alegações trazidas pelo autuado em sustentação oral. Seu relatório, presidente. Doutor, vou marcar seu tempo aqui, tá? Só um instantinho. Aqui, ó. Ok. Primeiramente, eu gostaria de pedir autorização para compartilhar a tela. Perfeitamente. Ficou compartilhada a tela? Só para confirmar, por favor. Tá só o seu número. Tá, agora tá. Certinho. Perfeito. Excelentíssima presidente, ilustríssimo relator, demais conselheiros, a questão foi muitíssimo bem relatada, de modo que minha sustentação ela não terá o condão de reproduzir todas as questões aventadas no recurso especial, mas tão somente tem o objetivo aqui de destacar alguns pontos da causa e das nossas razões recursadas. Então, o primeiro ponto que deve ser colocado é uma breve síntese da discussão em debate, é que o lançamento que deu substrato à presente discussão, ela decorre de um auto de infração lançado com base no lucro arbitrado para o período de 2008 e 2009. No lançamento, a autoridade constituiu IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Esse lançamento ele tem por base o fato de a contribuinte ser do Simples Nacional e ter apresentado uma receita superior ao limite permitido no ano calendário de 2007. Com isso, houve a lavratura, a edição de um ato declaratório executivo para excluir ela do Simples Nacional para o ano subsequente, quer dizer, 2008. E a partir desse ato declaratório foi iniciada a fiscalização e a contribuinte ela recebeu esse auto de infração. Como relatorado, ela apresentou impugnação, questionando o auto de infração, questionando o lançamento por arbitramento, e essa, entre outras questões, e essa autuação foi mantida. Em sede de recurso voluntário, de fato, além das questões aduzidas na impugnação, a contribuinte apresenta, no seu recurso voluntário, dois argumentos, que é o cerne da discussão aqui, o pano de fundo da discussão, que entende ela que é uma questão de ordem pública. A primeira se dá exatamente a ausência de um ato declaratório de exclusão do Simples para o ano 2009, ou seja, é um pressuposto para o lançamento com base no regime geral de uma empresa do Simples que haja um ato declaratório de exclusão do Simples. E no caso concreto, a exclusão ela se limitou ao ano de 2008, de modo que no ano de 2009 não havia esse ato que era pressuposto legal para o lançamento com base no regime geral. Isso era um primeiro ponto, ou seja, não estamos aqui a discutir cálculos ou questões atinentes a aspectos fáticos da base de cálculo. Estamos aqui a discutir critérios legais atinentes à base de cálculo. Um outro ponto, igualmente traduzido como critério legal, se dá no fato, e esse fato ele é explícito, de modo que, no termo de verificação fiscal, a fiscalização lá não faz essa devida separação, a totalidade das receitas da contribuinte foi incluída como base de cálculo para o PIS e COFINS. Quando a grande maioria das receitas por ela, ou dos produtos por ela comercializados, são alíquota zero, isentos ou monofásico, de modo que a base de cálculo do PIS e da COFINS, ela estaria majorada por um indevido, um desrespeito a um critério legal estabelecido, que era a exclusão desses produtos da base de cálculo. Então, com base nisso, se instaurou a discussão que aqui se encontra, que é a questão da possibilidade ou não de arguir esse tipo de questão em sede de recurso voluntário.
Então, a decisão recorrida, ela entendeu que não era matéria de ordem pública, portanto, não poderia conhecer as questões, e apresentamos embargo de declaração não somente para suprimir um erro material que não tinha constado no acórdão a segunda matéria de ordem pública tratada, e em seguida apresentamos recurso especial exatamente destacando uma evidente divergência de precedentes do CAF, de outras turmas, e dessa Câmara Superior, fato, inclusive, que foi reconhecido no despacho de admissibilidade e que foi lido, inclusive, no relatório. Então, por essas considerações, a gente entende que, a recorrente entende que o recurso deve ser conhecido. E aí, passando da fase de admissibilidade e ingressando exatamente nas razões de discussão aqui, um primeiro ponto que deve salientar que a recorrente não defende, de modo algum, uma ausência de pré-eclusão no processo administrativo ou uma anarquia procedimental no processo administrativo. Muito pelo contrário, a grande diferença é que o sistema de pré-eclusão no processo administrativo tributário, ele é diferente do sistema de pré-eclusão do processo civil, por um motivo muito óbvio, é que no processo administrativo tributário, o fundamento princípio dele é o controle de legalidade do lançamento tributário, de modo que, se eivado de algum vício esse lançamento tributário, é dever da autoridade administrativa promover tal controle. Isso fica muito claro quando analisamos questões envolvendo 142 do CTN, que eu vou tratar agora, questões de lançamento, revisão de ofício do próprio lançamento. Então, não é que não tem pré-eclusão, é que, no caso, havendo erro ou ilegalidades no lançamento, é dever da autoridade conhecer dessa questão de ofício. Inclusive, a própria lei do processo administrativo tributário, ao contrário do processo civil, permite a conversão de julgamento em diligência, permite a determinação de ofício de busca de provas ou informações complementares, o que afasta um pouco do sistema de preclusão do processo administrativo. E aí o ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o artigo 142. Ora, o artigo 142 do Código Tributário Nacional, por excelência, ele é o caminho, ele é a bússola que orienta a regularidade do lançamento fiscal. E aí eu destaco para os senhores a parte que diz que determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido é elemento fundamental de um lançamento tributário. Da mesma forma, no artigo 10 do Decreto 70.235, o inciso 5 diz que a determinação da exigência é um elemento fundamental de um lançamento tributário. Então, isso quer dizer que qualquer incorreção em critério legal de determinação dessa exigência, ou seja, qualquer incorreção no elemento fundante, que é a base de cálculo, critérios legais para ele, são questões de ordem pública. Qualquer incorreção deve ser considerada como uma questão de ordem pública. Por quê? Porque qualquer vício ela macula o próprio lançamento. Então, esse contexto traz, ou pode ser confirmado com o artigo 53 da 9784, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo tributário, que diz que a administração tem um dever de anular seus próprios atos quando derivado com algum vício de legalidade. E o próprio parecer normativo, número 8 de 2014, diz que a própria administração, a unidade preparadora, a DRF, ela tem um condão, ela tem um dever de revisar de ofício lançamentos quando é evidente, presente, um vício de legalidade naquele lançamento, o que pode considerar ou ser enquadrado esse vício como uma questão de ordem pública. E aí, para finalizar minha exposição, eu destaco o acórdão 9101-004-215, julgado nessa Câmara Superior, dessa primeira turma da Câmara Superior, de 4 de junho de 2019, onde, na própria disposição, na própria emenda, é consignado que um vício material do lançamento é aquele vício que é aquele defeito que macula o artigo 142
do Código Tributário Nacional e o artigo 10 do Decreto 70.235. Ou seja, havendo descompasso em um critério legal da base de cálculo, esse descompasso deve ser entendido como uma questão de ordem pública e, portanto, esse descompasso deve ser conhecido e analisado, no caso concreto, ainda que aventado em recurso voluntário. E um detalhe, no caso concreto, ao contrário do que tratado pela Fazenda Nacional nas suas contrarrazões, ela teve sim a oportunidade de se manifestar sobre a questão, visto que essa questão não foi aventada na tribuna, foi aventada no recurso voluntário. Ou seja, não há supressão, não há vício de representação ou direito de defesa do contraditório no caso concreto. Então, com essas breves considerações, a recorrente requer o provimento do seu recurso para que essa questão ou seja devolvida para julgamento na turma quo, ou se entender que a questão já está madura para julgamento, essas questões de base de cálculo, seja julgado desde já o mérito em relação ao evidente erro de base de cálculo desse caso. Então, o recorrente fica à disposição para eventual questão de fato e desde já agradecemos. Ok, doutor. Pode continuar, conselheiro Matazinho, por favor. Presidente, então vamos primeiro ao conhecimento. Tocante ao atendimento dos pressupostos regimentais, a PFN, hora recorrida, sustenta que o segundo paradigma apresentado não se presta para a caracterização da divergência. Com efeito, examinando o acordo 2201.002.978, apontado como segundo paradigma, entendo que o mesmo apresenta situação distinta da examinada no acórdão recorrido. No paradigma citado, embora o colegiado tenha acolhido a tese de nulidade da ocupação, verifica-se que a alegação do erro na apuração da base de cálculo foi suscitada desde a primeira instância pela contribuinte, que inclusive apresentou elementos questionando a base apurada pela fiscalização. Naquele caso, após a realização de 2 diligências em que a autoridade diligenciante, embora reconheça explicitamente a existência de equívocos, não procede à sua reapuração, a maioria do colegiado entendeu ser incabível uma nova diligência e que a autoridade fiscal não se desincumbiu em empreender os esforços necessários na correta identificação e determinação da base de cálculo dos tributos lançados, havendo por bem em cancelar o lançamento. É o que se extrai dos excetos escolhidos do voto vencedor que eu transcrevo. Destaco apenas essa parte aqui. Se a atividade vinculada é obrigatória, é dever da autoridade fiscal empreender esforço na determinação do critério material da regra matriz de incidência tributária, base de cálculo do tributo e alíquota aplicável, apropriando-nos dos ensinamentos de Paulo Barros de Carvalho. Está a comprovar os fatos modificativos do lançamento por meio de diligência requeridos a recorrente soube, ao menos, parcialmente se desvencilhar do ônus, transferindo ao fisco o dever da codificação correta. Tal fato não ocorreu. Pior, mesmo reconhecendo, como acima demonstrado, a comprovação da alteração da base de cálculo do tributo devido, a autoridade lançadora se queda inerte quanto à retificação da base imponível, como se dela não fosse a obrigação. Voltando ao voto. Bastante diversas situações examinadas no acordo recorrido. Neste, a alegação de erros na determinação da base de cálculo dos tributos somente são apresentadas por ocasião do recurso voluntário, sob a alegação de que se tratava de matéria de ordem pública que, portanto, poderia ser conhecida a qualquer tempo pelo julgador que não foi acolhido pelo colegiado recorrido. Portanto, são bastante diversos os escopos das 2 decisões cotejadas, sendo certo que, embora ambas tratem de questionamentos à apuração da base de cálculo, enquanto no referido paradigma o questionamento é da incorreta apuração da base de cálculo, com a apresentação dos elementos encontrados pelo sujeito passivo, no acordo recorrido a questão é apresentada como inadequação da base legal utilizada para a apuração dos tributos devidos, aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, tendo em vista a alegação de que o ato declaratório de exclusão não abrangia o ano 2009, pelo que caberia a apuração dos tributos devidos pelo Simples Nacional. Nota-se que a recorrente traz uma alegação autônoma no recurso especial concernente à apuração da base de cálculo PIS e da COFINS, alegando que é equivocada a base de cálculo dessas contribuições, visto que a fiscalização considerou todas as receitas da contribuinte, inclusive aquelas sujeitas à alíquota zero, isentas e decorrentes do regime monofásico. Poderia cogitar que o referido paradigma se prestaria a caracterizar a divergência com relação às exigências do PIS e COFINS sobre este aspecto, uma vez que a alegação da recorrente também é voltada para a correta apuração da base de cálculo do ponto de vista material, embora a reclamação aponte para a inobservância de supostas exclusões de base em face da existência de regimes específicos para determinadas mercadorias. Ocorre que,
Também, neste caso, a recorrente só trouxe a alegação em sede de recurso voluntário, alegando tratar-se de matéria de ordem pública, e diferente do acordo paradigma, que o contribuinte apresenta elementos de contraposição ao lançamento, o questionamento foi apresentado de forma genérica, ou seja, também prevalece a ausência de similitude fática com relação ao PIS e COFINS. Destarte, entendo que, de fato, segundo o paradigma, não se presta para a configuração das divergências alegadas. Por fim, ainda quanto ao conhecimento, e na esteira do que acima foi analisado com relação ao PIS e COFINS, entendo que, em relação à matéria, a alegação autônoma de erro na base de cálculo da apuração desses tributos, o primeiro acordo paradigma apontado, o 9101, no caso o outro, né, a gente analisou o segundo, também serve para caracterizar a divergência. Também não serve. Neste acordo paradigma, além de ter sido suscitado o conhecimento de matéria de ordem pública, a matéria questionada se referia à ilegalidade da apuração da base de cálculo em face da eleição de regime de apuração incorreto pela autoridade fiscal, lucro presumido naquele caso, em situação que a lei expressamente vedava tal opção, conforme se extrai do voto condutor. Vou ler alguns trechos. Assim colocada a questão, voltamos à primeira questão de ordem pública suscitada, ou seja, ilegalidade na apuração da base de cálculo. Como registrado no relatório, memorial e sustentação oral, a recorrente suscita a nulidade do lançamento por violação da legalidade no que diz respeito à determinação da base de cálculo. Isso porque, ao constatar que a receita oferida pelo contribuinte é superior ao limite previsto na lei para sujeição à tributação pelo lucro presumido, a autoridade fiscal estava obrigada a efetuar o lançamento com base no lucro real. Mais adiante, o processo administrativo fiscal tem por escopo verificar a legalidade do lançamento. Em regra, erro na determinação da base de cálculo não anula o lançamento. Se a base de cálculo foi apurada maior, cabe ao julgador determinar o seu reajuste para adequá-la à lei e aos fatos. Se for a menor, nada pode fazer o julgador por faltar de competência para lançar. Entre inúmeros outros exemplos, podemos citar a aplicação de coeficiente de arbitramento de lucro inadequado. Se ao analisar a legalidade do lançamento, como lhe compete, o julgador entende haver erro na apuração da base de cálculo por aplicação de coeficiente de arbitramento superior àquele previsto na lei para a atividade do contribuinte, cabe-lhe determinar o ajustamento para menor, provendo em parte o recurso. Isso porque o lançamento só é definitivo após o julgamento em última instância. Contudo, se o julgador não tiver como adequar o lançamento em julgamento à lei, deve anulá-lo, para que outro seja feito dentro do que estabelece a lei, desde que não decaído o direito da fazenda de proceder. Volto ao meu voto. A situação examinada no paradigma, acima transcrito, se amolda apenas ao questionamento relacionado à suposta ilegalidade da apuração feita pela autoridade fiscal, norma geral de tributação, ao invés da apuração pelo Simples Nacional, por ausência de ato de exclusão prévia. No entanto, a alegação autônoma trazida quanto ao PIS e a COFINS refere-se precisamente a possíveis ajustes não efetuados pela autoridade fiscal na apuração da base, em face da existência de melhorias sujeitos à tributação monofásica e alíquota zero, que não deveriam compor a base de cálculo dessas contribuições. Na linha do quanto afirmado, no voto do acordo paradigma, acima transcrito, eventual acolhimento desta alegação não implicaria em nulidade do lançamento, mas sim no seu mero ajuste. Com efeito, o exemplo trazido no paradigma citado denota que, se apresentada tal alegação ao mesmo colegiado que proferiu sob fundamento de matéria de ordem pública, essa não seria conhecida. Oportuno observar que, de acordo com a decisão proferida pelo colegiado ACO, devidamente integrada pelo acordo de embargos, a turma recorrida se dividiu quanto ao conhecimento da matéria relativamente ao arbitramento, em relação à falta de ato declaratório de exclusão para o ano 2009, erro de apuração, erro de base de cálculo 2009, por preclusão, mas foi unânime quanto ao considerar preclusa a alegação de ilegalidade na apuração do PIS e COFINS, não conhecendo, conforme dispositivo ajustado nos embargos. Então, aqui que ficou bem claro que são duas questões distintas que foram trazidas, ambas, como se fosse matéria de ordem pública. A geral, que era essa do arbitramento, que foi feito e que faltaria um ato declaratório específico do Simples para 2009, né, que dividiu o colegiado, e uma segunda, por unanimidade de votos, que não conheceu do recurso quanto à alegação de ilegalidade na apuração do PIS por preclusão, então, denotando a distinção das próprias matérias pelo colegiado. Tal fato serve para denotar a perfeita distinção entre as duas alegações, embora ambas estivessem voltadas para a apuração da base de cálculo dos tributos lançados. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso tão somente com relação à alegação de erro na apuração da base de cálculo dos tributos em relação ao ano 2009, por ausência de ato declaratório de exclusão do Simples.
Podia votar essa parte, presidente? Podemos continuar? Vocês querem tratar do conhecimento? Conselheira Ademir. Eu vou abrir divergência para não conhecer, presidente, porque eu acho essencial para caracterizar a divergência numa situação dessa que existe um juízo prévio se a matéria é matéria de ordem pública para se concluir que é possível a sua apreciação independente de arguição tempestiva. E, embora o contribuinte pretenda classificar a alegação dele como erro de base de cálculo, ele tenha construído para colocar nessa classificação maior, a alegação dele, na verdade, é de que o ato declaratório de exclusão do Simples, que o excluiu com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008, teria efeitos limitados a 2008, não se aplicaria a 2009, né? Então, ele vem em recurso voluntário, inovando, não no ponto do arbitramento, mas inovando no ponto em que ele não recorreu do ato declaratório de exclusão para discutir os seus efeitos. E falo que essa é a minha visão, né? E por isso acho essencial que, para decidirmos quanto à arguição de matéria de ordem pública, a gente esteja em face de paradigma que tenha analisado uma questão com uma similitude que eu acho que aqui não há. Acho que lá a alegação era de tributação pelo lucro presumido de sujeito passivo cuja receita excedia o limite, né? Evidentemente excedia o limite daqueles anos calendários. Então, eu não consigo, diante dessas duas situações, dizer se essa composição da Câmara Superior aqui no 9101 admitiria uma arguição dessa como de matéria de ordem pública para apreciação. Tenho mais uma dificuldade, que é essa arguição de matéria de ordem pública ter sido fundamentada aqui em sede de recurso especial, mas eu acho que essa dificuldade eu até superaria. Fui no voto do paradigma aqui fazer a construção e tive dificuldade porque ele confunde o próprio conhecimento da matéria de ordem pública com o mérito, né? Então ele vai construindo e demonstrando que ali se está diante de uma situação de nulidade e por isso cancela a exigência, o que só reforça em mim a importância de que a gente esteja lidando com arguições semelhantes para a caracterização de dissídio jurisprudencial nesse ambiente, né? Então, eu não me sinto confortável para conhecer, não consigo vislumbrar como é que esse colegiado decidiria frente a uma circunstância como essa, por isso eu abro a divergência para não conhecer. Ok, Raposinho, pode falar. Deli, eu entendo aqui que a questão, assim, existe no pano de fundo a questão do ato de exclusão, mas o que o contribuinte alega? Você usou uma base inadequada porque o ato de exclusão, ele não tinha que discutir esse ato. Ele está dizendo que esse ato não se aplica a 2009, ele se limitaria a 2008. Então, em 2009, ele tinha que adotar o regime do qual ele não estaria excluído. Eu não estou dizendo que ele tem razão, porque isso aí seria a análise do próprio fato em si, mas os dois, no meu modo de ver, porque no acordo paradigma também, ele vem e diz, é mais direto, é verdade, mas presumido aqui, ele extrapolou, então eu não podia estar no presumido, ele tinha que ter adotado outro regime. Mutatis mutandis, me parece que o que fica por trás disso? Uma alegação de que você escolheu a base de cálculo errada, ela é uma matéria de ordem pública e eu admito, né? Eu não vejo problema ali realmente a relatora foi construindo, ou o relator, não lembro, acho que era a Karen, até a relatora desse acordo, não tenho certeza. Ela foi construindo o raciocínio e julgando, né, para e passo. Mas, de fato, para mim, eu acho que eles entenderiam, sim, como uma alegação de que aquela base de cálculo não podia ser utilizada porque a lei, a ser aplicável ao caso, não é aquela.
seria a outra. Então, para mim ficou caracterizado, só para esclarecer minha linha de raciocínio, talvez melhor um pouco. Mas é isso, obrigado. Inclusive a Karen foi voto divergente aqui no conhecimento, né? O voto é do Valmírio em favor do conhecimento. Mas eu não vejo essa relação direta da alegação aqui com o erro de base de cálculo, né? Então eu não me sinto, para mim não tem essa correlação indireta, para mim é uma diferença substancial aqui para caracterização da divergência. Né? Você tem que construir que, para você dizer que a base de cálculo está incorreta, você tem que interpretar se os efeitos do ato de exclusão são limitados a 2008 ou se o excluído a partir de 1º de janeiro de 2008 é dali para frente e alcança 2009 também. Então, essa arguição indireta aí, para mim, é prejudicial aqui à semelhança. Ok, conselheira Lívia. Eu vou aplicar eu acho que o paradigma, quando ele mistura conhecimento com mérito, ele está confundindo, e na dúvida da confusão do paradigma, acho que ele consegue conversar aqui com o recorrido. Então, eu acompanho o relator no conhecimento, sim. Vamos votar só o conhecimento, né, por enquanto? Isso, perfeito. Conselheiro Fernando. Presidente, situação bastante limite aqui também. Fiquei com bastante dúvida, sabe? Mas eu vou acompanhar o relator nesse caso, tá? Acho que essa questão ali do paralelo com o presumido de ter sido feito o lançamento fora, ele tem uma aproximação com o que a gente está tratando aqui nos autos. Acho que é possível a gente encaminhar para o julgamento de mérito. Então, acompanhe o relator, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli. Presidente, mais uma vez aqui que a caracterização da divergência é muito duvidosa. E o manual fala que compete ao recorrente demonstrar de forma analítica. Então, eu até por coerência com o meu entendimento nos votos das sessões passadas, eu acho que não está caracterizada a divergência. Confesso que tem um problema sério de linguagem, mas mesmo assim eu não consigo criar convicção de que o paradigma reformaria. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência da conselheira Ideli. Ok. Conselheiro Dornelas, como voto? Conhecimento. Microfone. Presidente, eu também acompanho a divergência. Ideli. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu realmente entendo que essa matéria ela tem muitas facetas e muitas nuances. Então, eu acho que exatamente o teste de aderência, nesse caso, ele está totalmente comprometido, porque ainda que numa visão, a visão precisa ser muito macro, no meu entender, para estabelecer que foi julgada a mesma matéria. Exatamente porque existem muitas facetas disso. A partir do momento que no outro a gente está tratando de uma questão da opção do regime que abrange todo o lançamento, e aqui outro regime que estaria parcialmente correto, eu não sei se, como bem posto pela Ideli, o teste de aderência nem pode ser feito. Então, como o Tozelli também, eu cumprimento ele por levantar isso, que eu acho que como é ônus processual da parte recorrente a demonstração, eu acho que dentro dessa zona cinzenta não deve ser conhecido o recurso. Ok. Eu também acompanho a divergência, então foi negado o conhecimento por maioria, vencido o relator, a conselheira Lívia e o conselheiro Fernando, que conheciam do recurso. Conselheiro Tozelli, pode fazer o voto vencedor? Ok? Então tá. Algo mais? Então, é isso. Doutor. Obrigado, boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Tudo de bom, mais saúde. Tchau, tchau. Bom, conselheiros, superamos todos os processos.
Esperamos amanhã, né, que 9 horas, para a continuidade também com as sustentações orais. Não temos mais nenhum processo para julgar, agora só ficamos à disposição aí dos patronos que vão sustentar. Agradeço aí a participação, agradeço aí o empenho de todos. E, Tainá, pode encerrar a gravação. Uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.